Muito obrigado, doutor Frederico. Agradeço a todos a presença, agradeço institucionalmente ao DNPM o convite para participar dessa oficina. Espero poder colaborar com a formação da nova agência, a Agência Nacional de Mineração, que é algo que já vinha sendo discutido, pelo menos eu me lembro de um anteprojeto de estatuto da mineração do ano 2000, que já previa a criação de uma agência. Aliás, curiosamente, mais ou menos no mesmo momento histórico da criação da ANP, da ANEEL, da Anatel. Mas o objetivo aqui, e eu tenho uma dificuldade evidente, que é suceder a fala do professor Márcio Iório, dada o alto nível da apresentação, mas o objetivo aqui é trazer alguns aspectos práticos relacionados à Agência Nacional de Mineração e com isso, aplicar à nossa realidade muitos dos conceitos que foram trazidos pelo professor Márcio Iório. Então, até a sequência das falas foi muito bem prevista, porque agora que já foi apresentada a teoria da regulação, vamos dizer assim, e várias teorias que explicam a regulação, a gente pode falar um pouco da nossa agência e do nosso setor e como é que a regulação pode ser aplicável e como que isso pode mudar a realidade que existe hoje com o DNPM, com a nossa autarquia. O doutor Frederico já mencionou aqui muito rapidamente a questão do surgimento das agências reguladoras, o professor Márcio Iório também falou. As agências, de certa forma, elas se confundem um pouco com as autarquias, com a sua matriz italiana. Então, a agência não é algo novo, não surgiu com esse modelo de Estado que passou a ser desenvolvido pelo governo Fernando Henrique. Talvez com esse nome elas tenham surgido no governo Fernando Henrique, mas esse modelo de agência, de certa forma, já vinha sendo aplicado aqui no Brasil. A grande diferença é essa ideia da agência reguladora que tenha que tenha mais autonomia do que a autarquia, e a autarquia já tem alguma autonomia. A autarquia não tem subordinação em relação ao Ministério, muito embora a leitura do nosso Código de Mineração dê essa impressão. Mas a autarquia, a ideia da agência reguladora, então, é trazer uma maior independência, maior autonomia e, de outra forma, possibilitar também que haja uma inovação no direito, uma inovação, portanto, com o estabelecimento de normas que não estão previstas no patamar legal, não estão previstas na própria lei, muitas vezes não estão previstas no regulamento, mas que tenham a ver com o dia a dia daquele setor que vai ser regulado. Então, quando nós falamos da regulação, ela não está necessariamente ligada à desestatização. A ideia da regulação, ou pelo menos a nossa percepção da regulação, que surge com mais força no primeiro governo do presidente Fernando Henrique, parece estabelecer esse diálogo de desestatização e regulação, que não necessariamente é verdadeiro. Nós temos ainda hoje setores regulados com a participação do Estado, via de petróleo e gás, em que a Petrobras é a monopolista, e esse monopólio ele foi flexibilizado, mas de forma alguma foi extinto. Foi criada recentemente uma outra empresa, que é a PPSA, que é uma outra estatal, essa é uma empresa pública, capital de 100% do Estado. Então, não necessariamente nós temos essa dicotomia, regulação e desestatização. Só que, em razão do nosso momento histórico, em que esses conceitos passaram a ser trabalhados com maior ênfase, essa dicotomia pareceu ser trilhada. Então, eu acho que o primeiro passo é deixar bem claro que não há essa divisão. E por não haver essa divisão, a gente consegue falar melhor até de regulação no nosso setor. Se nós analisarmos, por exemplo, a Anatel, a Anatel é concebida, o setor de telecomunicações, a Anatel é concebida no mesmo momento em que há a desestatização do setor com a extinção e privatização dos pedaços da Petrobras. No caso do setor de petróleo,
A ANP ela é estabelecida, ela é concebida no mesmo momento da flexibilização do monopólio do petróleo. A ANEEL, em certa medida, ela surge como agência reguladora e tem início um movimento de privatização de alguns setores ou de alguns agentes, né, setoriais, muito embora vários dos agentes ainda sejam empresas estatais. Então, no nosso setor, como o Frederico mencionou agora há pouco, apesar de nós termos tido, né, uma empresa estatal que atuou até 1997 no setor como empresa estatal, que é a Vale, via de regra, hoje nós temos pouquíssimas empresas estatais. Né? Eu consigo pensar apenas na CPRM e na CBPM. Talvez tenha uma ou outra que me fuja à memória. O que significa que nós estamos lidando com empresas privadas, né, por essência. Né? Mesmo aquelas empresas estatais, a gente pode dizer que elas se sujeitam ao regime jurídico de direito privado, mas no caso da mineração é um setor eminentemente privado, né, por essência. Então, superada, né, essa falsa impressão, né, de que haveria, de que a regulação ela surge num momento de desestatização, na verdade a regulação ela passa a ganhar mais corpo justamente quando nós nos damos conta, e a retrospectiva feita pelo professor Márcio Iori foi muito oportuna, nós nos damos conta de que o legislador ele não tem a capacidade, e nem deveria se esperar isso dele, né? Não tem a capacidade nem a velocidade de responder, de trazer respostas relacionadas a temas técnicos e temas por sua natureza dinâmicos, né? por envolverem setores regulados. Então, essa a partir dessa constatação é que faz todo sentido nós falarmos de regulação e que faz todo sentido nós concebermos uma agência reguladora que esteja muito mais afeta a dar essas respostas e a estabelecer normas de natureza técnica, mas não apenas de natureza técnica, mas atentando para as particularidades do setor. Hoje, aqui no Brasil, nós temos 10 agências reguladoras, né, e a 11ª Agência Nacional de Mineração, que eu coloquei com destaque aqui, mas a gente vai perceber que os setores regulados aqui são os mais diversos. Vocês vão perceber também que nós não temos aqui algumas agências que têm o nome de agência, não coloquei aqui, porque não são agências reguladoras, então a Apex, a ABC e várias outras agências. E talvez alguns até pudessem questionar, bom, mas cadê a CVM? Né? Eu sempre ouvi dizer que a CVM é uma agência reguladora, ou o Banco Central, né? Ou o CAD. Nós estamos seguindo aqui um conceito, né, de agência reguladora que talvez venha a ser materializado na futura, quem sabe, se um dia votada, né, lei de agências reguladoras que traz aqui algumas características. Então, CVM, Banco Central, CAD, não necessariamente atendem essas características todas. Então, o projeto de lei 6.621 de 2016, em tramitação no Congresso, ele nos traz aqui algumas características daquilo que se chamou de agência reguladora. Então, ausência de tutela ou subordinação hierárquica. Bom, mas até aí as autarquias também não têm subordinação hierárquica. Mas autonomia funcional, principalmente, né, decorrente da investidura a termo, ou seja, do prazo, dos mandatos com prazo e que não possam ser interrompidos, né, por uma mera conveniência, né, de quem nomeou os diretores. E além disso, né, autonomia decisória, ou seja, as decisões tomadas por uma agência reguladora não se sujeitam a recurso para o ministério ao qual a agência está vinculada. Autonomia administrativa e autonomia financeira. A gente vai voltar a falar da autonomia financeira daqui a pouco, assim como a gente vai voltar a falar das características das agências reguladoras. Mas, então, se a gente analisa CAD, por exemplo, o CAD não tem exatamente uma função normativa, ele exerce muito mais uma análise uma atividade de fiscalização, uma atividade fiscalizadora. O Banco Central não tem a questão da investidura a termo e da estabilidade, assim como a CVM. Então, isso diferencia, né, em grande medida, aquelas 10 e agora 11 agências reguladoras no nosso direito. E
para além da Lei 13.575, que criou a Agência Nacional de Mineração, sugiro a todos acompanharem também a tramitação desse projeto de lei, porque ele vai trazer novidades, muito embora a própria lei já tenha se ajustado a ele. A gente vai voltar mais para frente nesse ponto. Bom, eu trouxe aqui então algumas das características, já falei da questão da autonomia, da existência de um mandato e da impossibilidade de interrupção desse mandato por uma mera conveniência de quem designou o diretor. Isso é algo bastante significativo, porque se não impossibilita, pelo menos dificulta a substituição dos diretores por influências políticas, dos dirigentes, né, das agências. Então, talvez alguns aqui se lembrem do apagão que aconteceu aqui no Brasil em 2000, 2001, e naquele tempo, esse novo modelo de agências estava recém-implementado. A Agência Nacional de Energia Elétrica, salvo engano, de 1996, imagino que tenha sido implementada pouco depois, talvez em 97, então ainda era uma agência recente. E imediatamente, com a notícia do apagão e a implementação do racionamento de energia, surgiram as mais diversas críticas à Agência Nacional de Energia Elétrica e mais especificamente ao seu presidente, inclusive várias pessoas pedindo a cabeça, né, do presidente, do diretor-presidente da ANEEL, inclusive nas tribunas, né, da Câmara e do Senado. E apesar de ter balançado, ele não caiu, porque justamente estava protegido por essa previsão, né, de um mandato que não pode ser interrompido, a não ser em circunstâncias excepcionais. Com relação à função normativa, eu vou falar daqui a pouco, talvez ela seja a que mais vai nos interessar aqui, para a gente tentar entender o que a agência pode fazer pelo setor. A função fiscalizatória, em geral, quando falamos de agências reguladoras, ela está relacionada a um serviço público, podemos pensar na Anatel, mas pode estar relacionada também à exploração privada de uma atividade monopolizada, especialmente aí no caso do petróleo, ou ainda, né, de atividade econômica privada. E aí vai surgir uma dificuldade com a qual a agência vai ter que se deparar, porque, muito embora nós estamos, uma das classificações seja a exploração privada de monopólio, nós podemos também entender que a exploração privada ela se aplica a um bem público. O monopólio está relacionado a uma atividade. No caso do petróleo, atividades de exploração e produção de petróleo, que circunstancialmente incidem também sobre o bem público. E nisso nós temos muita afinidade com a ANP. A pesquisa e lavra de recursos minerais não são atividades públicas, né, por essência, mas incidem sobre o bem público. Então, em que medida que isso pode influenciar a tomada de decisões, influenciar a própria regulação por parte da Agência Nacional de Mineração? Certamente é um assunto com o qual a autarquia hoje, né, o DNPM, já se deparou, mas é algo que tende a se acentuar no futuro. Temos ainda a função sancionatória, mecanismo de solução de controvérsias e a essencialidade, né, do caráter técnico e atualidade das agências. Eu vou voltar nesses pontos agora no próximo slide, por isso eu pulei a explicação. No que diz respeito à autonomia dos diretores, nós temos a lei prevendo mandatos de 4 anos, permitida uma recondução apenas. Acho que todos nós já nos demos conta disso, mas eu acho que o que vale a pena realçar aqui é que cada agência, daquelas 10 que eu mostrei, cada agência tem a sua própria disciplina no que diz respeito à diretoria. Então, os diretores eles vão ter mandatos, alguns vão ter uma maior proteção do que outros, ou seja, os casos em que os diretores podem ser exonerados são mais amplos ou menos amplos, né, dependendo da lei de criação de cada agência. Então, uma das coisas que o projeto de lei que eu mencionei há pouco trata é justamente, uma das coisas que ele traz é justamente uma tentativa de unificar essas normas. Mas, no caso da Agência Nacional de Mineração, nós temos, por exemplo, uma norma que talvez seja mais severa e mais restritiva no que diz respeito a quem possa ser indicado dirigente da agência.
Então, para que se tenha uma ideia, eu não espero que vocês leiam, isso aqui não é teste de vista, eu queria só ressaltar o número de linhas. Então, a Lei 9.986 de 2000, que trata do regime pessoal das agências, e trata, portanto, da indicação de dirigentes também, ela prevê apenas que os únicos requisitos para os futuros dirigentes são de que eles sejam brasileiros, tenham reputação ilibada, formação universitária e elevado conceito no campo de especialidade. A Lei 13.575 até tinha um dispositivo semelhante que foi vetado, mas a Lei 13.575 tem um outro dispositivo que não foi vetado e que, portanto, está em vigor, que estabelece uma série de vedações. E então, no que diz respeito à Agência Nacional de Mineração, o regime aqui é muito mais restrito, né? Então, eu tenho aqui 4 linhas aqui de vedações que buscam, de certa forma, isolar a agência desse conteúdo político. Então, aqueles que detêm mandato no legislativo, aqueles que são ministros de Estado ou secretários estaduais ou